E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta para mais uma aula de princípios de animação e na aula anterior eu mostrei para vocês o procedimento de criação de uma malha detectável pela própria Unity para que posteriormente nós colocássemos bonds que exercem uma influência sobre o outro para que seja possível isso aqui, ó, a articulação da malha. É essa articulação que vai criar pontos específicos de rotação e de posicionamento animáveis. Qual é a ideia? Pensar numa linha de tempo, essa linha de tempo aqui, animada, na qual eu escolho pontos específicos dessa linha e coloco o meu elemento em posições animadas. Então a ideia é a seguinte, vou voltar aqui, né? Vou resetar, já tinha mostrado para vocês na aula anterior também como resetar essa pose inicial. Estando esse objeto numa pose inicial, eu quero criar um processo de animação que vai se fazer, né, dessas influências de ossos, de articulação, para criar um movimento pendular. Esse movimento ele não é automático, eu que tenho que simular esse posicionamento ao longo do tempo, e é aí que é importante que nós tenhamos frescos aqueles conceitos, né, os princípios de animação. Esse movimento pendular ele existe muito na nossa vida real, muitas coisas acontecem nesse loop pendular. E aqui, como eu tenho um pêndulo com uma lâmina na ponta, é importante que a gente entenda esse movimento para colocá-lo aqui. Então vamos lembrar o seguinte, alguns princípios físicos, né? Tem toda uma questão de aceleração, de entrada e de saída. A massa dessa lâmina é muito maior aqui na ponta. Apesar de que na vida real, essa lâmina não estaria segurada por essa madeira e uma corda, a corda não estaria nessa posição, aqui é mais alusivo, né? Mais lúdico, alguma coisa desse sentido. Mas a gente vai simular o máximo que pode. Então a ponta aqui, onde eu tenho essa lâmina, é muito mais pesada que o restante. E eu tenho um ponto de apoio aqui, esse ponto é um ponto de rotação, na qual esse objeto exerce toda uma questão ali de força sobre aquele ponto, tá? Eu não sou físico nem nada disso, é até legal depois que a gente possa trabalhar esses conceitos com um professor que saiba física, alguma coisa nesse sentido. Eu estou trabalhando de forma mais empírica com os conhecimentos pessoais, tá bom? Mas é isso, eu vou aplicar o máximo do que eu posso, do que eu conheço e do que eu já pesquisei e apliquei. E vocês também têm que fazer o mesmo. Se vocês têm dificuldades na aplicação desses conceitos físicos, no momento de simular uma animação, vai ter que dar uma pesquisada, vai ter que trabalhar, entre em contato comigo ou com um professor de física para você entender alguns movimentos em específico. Esse movimento é bem tranquilo de se fazer e não tem que ser tão fiel assim a um jogo cartoon, tá gente? Em jogos cartoon, desenhos, né, animações cartoon, o céu é o limite para nossa imaginação, tá bom? É só assistir Tom e Jerry que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas vamos lá. Agora para animar isso daqui, eu venho aqui nessa aba Animation. Se você ainda não ativou essa aba Animation, vocês vão lá, né, em Window, Animation, tá? Ou Ctrl 6 aí para vocês, tá bom? Eu coloquei ela aqui embaixo. Então eu vou criar uma nova animação aqui, vou na minha aba, na minha pasta de animações e vou criar aqui uma animação chamada pêndulo. Eu não organizei elas aqui por assunto nem nada disso, eu recomendo que no jogo maior você separe essas pastas por assuntos, tá? Então animação do pêndulo. Agora eu tenho aqui, ó, a animação do pêndulo, esse é o clipe que está ativo, a animação ativa, tá bom? Vocês podem criar vários clipes para uma mesma animação, mas isso a gente vai ver mais para frente. A animação Dope Sheet é essa animação que nós estamos agora para a criação dos keyframes, aqueles pontos de controle. E temos a animação por meio de curvas também, que você daí controla o tempo por meio de algumas curvas. A gente não vai usar muito ela aqui não, tá? Eu particularmente gosto bastante de trabalhar com o conceito de keyframes porque é um conceito mais difundido e mais trabalhado por aí. Pelo menos é o que eu observo para jogos indie 2D de plataforma. Tá? É algo bem contextual mesmo, tá, gente? Mas é isso, vamos lá. Ó. Então essa é a nossa timeline. Aqui ela está configurada para frames, então tem 3 pontinhos aqui. Opa, esses aqui. Aqui que você pode trabalhar ou com tempo, em segundos, ou com frames. Eu vou trabalhar aqui com frames, você pode trabalhar com tempo aí também. Vai dar uma diferença, obviamente, aqui na marcação, beleza? Então, no tempo zero dessa animação, eu quero ficar nessa posição. Então, para isso, ó, eu posiciono o meu cursor aqui no tempo zero e adiciono propriedades. Nas propriedades que eu quero trabalhar, eu vou marcar position. Então, ó, foi marcado, eu estou em curves aqui, né? Deixa eu voltar para Dope Sheet. Dá para vocês verem a questão das curvas aqui, né? Ó, aqui estão os itens que você pode utilizar para trabalhar com as curvas e aqui Dope Sheet são os pontinhos, os keyframes. Fica pequenininho aqui embaixo, né? Mas a gente vai se encontrar.
Coloquei então aqui, ó, do pêndulo na posição 0, eu quero gravar a posição. Essa posição que eu tô. Então tô gravando, cravando essa posição nesse tempo. Mais uma propriedade aqui, ó, rotação. E também vou adicionar aqui a escala, tá bom? Essa escala ela pode mudar com o tempo, né? O objeto pode sofrer isso aqui, por exemplo, ó, a alteração nas escalas. Então eu já estou marcando esse keyframe aqui, tá? Então esses 3 já estão gravados. Tem outras propriedades que vocês podem querer colocar também. Aqui eu não julgo que nenhuma delas com relação à animação que a gente quer sejam necessárias, tá? Então posição 0, ok. Eu vou para a posição aqui, vamos pegar a posição 10, né? E depois essa questão de frames, vocês vão trabalhar com uma relação suficiente de frames aí, né, de distância para chegar na aceleração que você quer. Eu estou indo para o 10 aqui de forma empírica. Eu gosto de trabalhar com espaços múltiplos para facilitar a ida e volta da animação. Como aqui eu vou trabalhar com o conceito pose a pose, eu sei como a animação começa e como ela termina, é legal eu ter bem esses espaços definidos. Aqui no final, ó, eu tenho também já cravados essas posições de rotação, ó. A animação começa e termina no frame 60. Eu vou tirar, vou deletar, ó. Então cliquei com o esquerdo aqui, arrastei e removi aqueles pontos. Então só quero esses primeiros aqui. Agora no ponto 10, eu já quero mudar a posição desse carinha. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr ele aqui no 30, tá? Aí vocês vão entender o porquê. No 30, no frame 30, eu quero que essa pontinha aqui, que a lâmina esteja na posição intermediária, que vai ser aqui na parte superior. No ponto 60, por exemplo, eu quero que volte para cá. No ponto 90, para cá. No ponto 120, volte para cá e termina esse ciclo. Depois se repete. É legal começar e terminar no mesmo ponto, porque essa animação será tocada de forma cíclica. É um loop de animação. Esse elemento pendular vai ficar em um movimento ali meio que eterno, apesar de que isso não existe na física, né? Mas vai ficar no movimento eterno aqui. Então beleza, ponto 0 ok, aqui no 30 eu vou agora clicar nesse carinha aqui para começar a gravação de movimento. Então todo movimento que eu fizer, alteração de escala, qualquer coisa que eu mudar, vai ser influenciado e gravado. Então cliquei aqui, ó, tá ativo. Agora que está ativo e eu estou na posição de tempo que eu quero, no frame que eu quero, eu venho e faço a rotação. Notem que aqui embaixo, ó, o Bone To teve um keyframe criado para rotação. Então as propriedades estão se alterando. Vocês viram que eu tinha marcado elas lá no início e aqui, ó, uma delas já se alterou. Aqui que eu cheguei nessa rotação, ó, eu deixei esse fim do pêndulo aqui reto, tá? Então só girei aqui e é esse o movimento aqui que eu tenho, ó. Todos os intermédios são calculados automaticamente, essas interpolações são calculadas pela ferramenta. E isso que é legal num timeline, tá bom? Então, ó, do 0 até aqui o 30. No 35 eu quero continuar gravando, só que agora, ó, vou fazer esse movimento aqui e subo isso aqui um pouquinho. Aqui foi muito, deixa eu descer esse aqui um pouquinho. Então, ó o movimento. Daqui e lá em cima, um movimentinho final de rotação. Na verdade, não rotaciona tanto como eu queria. Então, vamos ver aqui, ó. E é tudo uma questão de experimentação. De vocês não vai ficar igualzinho, tá? E nem deve ficar igualzinho, porque é isso, gente, ó. Então, tá lá, chega ali no finalzinho, aí ele faz aquela rotação. Aqui no 30 eu posso até diminuir um pouquinho a rotação, ó, para não ficar tão estático, e a partir daqui, ó, que ele faz aquele movimento. É um movimento que é o seguinte, a corda meio que esticou, só que esse objeto, por questão de inércia, tenta manter a sua trajetória. Só que ele está preso, ele tem um ponto pivô de fixação. Então o peso dele é exercido para esse outro lado e ele faz esse movimento, ó. Então tá lá. Esse movimento de leque aqui, né, ó. Então fiz isso aqui. Agora, nesse ponto 40 é o retorno da minha animação. Então eu vou copiar, ó, seleciono, clico, né, e arrasto, Ctrl C e colo aqui no 40. Então, ó, início, aqui tem aquela quebrinha, a volta,
E agora eu tô aqui, né, ó, do 0 até o 30, então eu tenho que pegar essas unidades e colocar aqui pra frente. Então vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar todos esse aqui e para facilitar as contas, deixo o 30 aqui no central. Então você vai jogando com os múltiplos para facilitar a conta que você está fazendo. Então aqui eu estou em questão de animação, pensado em tempo, né? E ó, então como eu estou me pautando pelo tempo, eu tenho que trabalhar com múltiplos para facilitar essa composição. Agora eu copio isso aqui, na verdade não, né? Porque ó, é a posição inicial para cá, aqui tem que copiar esse aqui, porque ele tem que retornar naquela posição inicial. Então agora, ó, do 0 ao 25 é o que eu tenho que calcular aqui, é do 35 até o 60. Então, ó, esse é o ciclo até aqui, veio aqui, fez isso aqui e voltou para a posição inicial. Eu tenho um dos ciclos da animação. Agora eu tenho que fazer o resto para a direita. E o raciocínio aqui é o mesmo, tá? Então vou ter esses pontos intermediários aqui. Se você copiar esses pontos e colar algumas unidades depois, nem vi se foi o certo aqui, você não tem ainda tudo certinho, mas é legal que você consegue medir aqui a questão dos espaços de forma mais facilitada. Mas eu fui do 35 aqui ao 60, então eu tenho que ir do 60 até o 85 com esse próximo movimento. E sempre retorne nos movimentos que você fez para você entender a sacada do negócio. A sacada é a seguinte, aqui eu tenho que chegar quase no final para depois, né, pular mais 5 e fazer aquele movimento da inércia que eu tinha dito para vocês. Então vamos lá, então aqui no 85, tá meio apagadinho, deve estar meio ruim para vocês enxergarem aí, eu vou fazer a seguinte rotação. Trago esse para cá, esse eu trago um pouquinho para cá, opa, esse para cá que eu tava movendo o nó raiz, né, aí manda todo mundo para lá. E esse aqui para cá. Então, ó, esse movimento chegou aqui. Agora aqui eu ando essas unidades, igual fiz na anterior. Então, olha os espacinhos que vai te ajudar. E aqui, ó, mais uma vez, ó, aquele soquinho para cima, né? A questão da puxadinha. Então, vai lá, ó. Então, aqui. Só que aqui eu volto a rotação para marcar esse keyframe, volto aqui um pouquinho, vamos ver, ó. Daqui para cá que ele dá aquela ida. Depois eu copio esses daqui, ando mais as unidades que eu preciso, colo. Então vamos lá, ó. Aqui, aqui. Agora eu tenho que voltar para a posição original. Para voltar para a posição original, eu conto aqui, né? Eu fui do 35 ao 60, tá? Então eu tenho que fazer essa mesma conta, são as unidades que eu preciso. Eu acredito que aqui no 120 a gente já consiga terminar bem. Vou copiar essas posições aqui do frame 60, que era o frame central, e colo aqui. Então retornando, vamos lá, ó. Para a esquerda, aquela jogadinha do leque, ponto central. Vai para a direita. Aqui eu tenho a impressão que tá um frame para a direita esses daqui. Impressão não, voltou, 85. É legal que aqui na Unity você consegue ver, ó, bem em cima da movimentação onde a gente tá. Aqui tá no 85. Então vamos lá, deixa eu tirar um pouco do zoom de novo. Alt e rolagem, pelo menos para mim aqui a Alt é a rolagem do mouse, tá? Talvez para vocês sejam só rolagem, mas testa o Alt aí também. Tá lá, ó, voltou para a posição inicial. A partir daqui é um ciclo. Feito isso daqui, ó, vou dar um Ctrl S, tá, para salvar o projeto e barra de espaço, ó. Gente, é impressionante, mas funcionou na primeira. Isso não é comum não, tá? Pode ser que aí também não funcione na primeira. Mas os procedimentos que a gente teve até agora são passos bem definidos. Sugiro que vocês sigam esses passos. A tendência é dar certo, tá? Então tá lá. Deixa eu só colocar agora, salvar aqui, Ctrl S. Vou voltar pro frame 0. Não precisa você voltar pro frame 0, tá? Vou no modo game. Deixa eu botar a escala em 1. Vou trazer a minha visualização para cá e vou dar um play. Vamos ver, né? Como é que vai ficar essa cordinha. Ótimo! Não é muito real esse ponto aqui embaixo, gente, porque a corda não faz assim na vida real, né? Mas o pêndulo tá funcionando para nós. Eu já disse para vocês, nem tudo tem que ser completamente real.
Uma sugestão que eu dou olhando agora a corda assim é que se eu tivesse trabalhado com esse nozinho da corda na parte superior, então um furinho na parte, deixa eu tirar a animação, colocar um zoom aqui, né, ó. Se esse furo que tá aqui fosse nessa parte e aqui embaixo saísse a corda, eu teria um movimento muito mais real, tá? Por que é legal testar isso antes no Photoshop? Porque lá você já veria isso. Lá eu já veria isso. Como eu não fiz lá, eu tô ministrando a aula aqui, mostrando para vocês todo o procedimento, eu vim aqui para mostrar para vocês como faz na Unity. E só aqui que eu enxerguei, putz, esse movimento da corda não tá legal. Então eu lá no Photoshop identificaria isso antes de estar na Game Engine. Faria toda a modificação visual lá. O que acontece aqui? Eu tô ministrando a aula, pode ser que não haja tempo para eu voltar lá modificar isso. Eu posso modificar aqui em casa, na minha preparação e tudo mais. Não vale tanto a pena, até porque eu estou mencionando para vocês. O ideal é virar esse mecanismo. Você, implementando com um prazo, vai ter preguiça. Vai falar, é só esse pontinho, tá meio estranho aqui, mas não tem problema, é pequenininho, tá, igual eu falei várias vezes, é pequenininho, tá ali na tela, ninguém vai ver e tal. Ou são poucos que vão ver, beleza. Cuidado, tá, gente? Então, tentem manter o máximo de lógica possível. Aqui é um negócio que eu enxerguei agora, ministrando a aula para vocês, porque foi agora que eu testei a animação. Lá no Photoshop, repetindo, ia ser bem mais simples, tá? Lá você mudava e já trazia para cá tudo encaminhado. Por que é importante esse fluxo todo? Para você não chegar aqui na Unity e ter esse tipo de problema. Aqui é um problema real, aconteceu mesmo. Estou ministrando a aula, beleza, tá aqui o problema, estou mostrando para vocês. Isso é só um item, podia acontecer com vários. Recomendo então simular todo o processo de animação, esse planejamento antes, porque aqui é um problema bem típico que vai acontecer bastante com vocês, tá? Então não tenham preguiça, vai no Photoshop, arruma, faz o negocinho aqui certinho. Eu aqui, como estou ministrando a aula, eu não necessariamente, não prometo, tá? Pode ser que eu volte, pode ser que eu não volte, eu tenho várias aulas para gravar e para trazer aqui para vocês no material. Então já estou deixando essa ressalva e falando bastante sobre ela. Aqui a animação não ficou tão legal por conta da posição da corda, tá? E às vezes, quando a gente está desenhando, vê o objeto, tá bonitinho, você não sabe o que vai acontecer depois, né? Você, às vezes tem suspeitas, mas nem sempre você sabe exatamente o que vai acontecer. Mas enfim, aqui nós temos então o movimento pendular feitinho. Mostrei para vocês na aula anterior todo o processamento de criação dos ossos de influência. Deixa eu voltar para o modo cena, já estou no modo cena. Já tinha ativado, né, aqui a aba Animation, mas ainda a gente não tinha animado igual fizemos aqui. Aqui, com todos os ossos, a gente já conseguiu fazer a animação em linha de tempo. Todos esses pontinhos são os keyframes, é isso aqui. Cada um desses pontos registra na linha de tempo uma rotação, uma translação, uma escala. Tudo que você faz pode ser gravado ao longo da linha de tempo. E recomendo que vocês saibam usar o gravador de linha de tempo, para não ter que fazer igual eu fiz lá na primeira pose. Na primeira pose não é legal para você gravar o que está acontecendo nela. Por isso que eu já fui direto e adicionei manualmente. Até para que vocês conheçam esse procedimento. Agora, daqui para frente, não fica fazendo keyframe com um maisinho ali em cada um dos itens que você quer, não. Grava isso porque os ossos estão funcionando bem para você. Agora, quando eu colocar isso num personagem, aí é diferente. Ele tem uma perna para movimentar, um movimento de corrida, um movimento de pulo, de aterrissagem, de tiro que você dá, um projétil que sai de uma arma, um movimento pendular de um taco, né? Então, como a gente está falando de um jogo aqui que o personagem pode e vai ter armas, tem um monte de coisa em termos de animação para pensar. Os próximos passos de animação é o seguinte: quando nós tivermos o personagem desenhado, a gente volta aqui, traz o personagem para fazer ele pulando, fazer ele correndo, fazer ele atacando, ele agachando, os movimentos que forem necessários. Aí a gente vai usar o mesmo mecanismo. Só que, diferente do pêndulo, que é um arquivo single, a gente trabalhou com o modo dele aqui, ó, vamos voltar lá. No projeto, o modo dele de sprite é single. Quando você vier com o personagem para cá, esquece, é múltiplo. Tá? Você não está mais com objeto singular, você tem várias camadas ali. Mas a edição é a mesma, vai no Sprite Editor, Skinning Editor, e aí você vai trabalhar com o seu personagem, com o braço, com todas as articulações. Aí eu recomendo não tá igual tá a corda não. Na corda dá pra gente deformar a malha. Com o personagem não vale a pena deformar a malha, um single, né, que igual eu mostrei pra vocês. E sim as camadas diversas. Então o braço é uma camada, as pernas são camadas separadas, a mãozinha, as articulações de dedo, caso for necessário para o game, as articulações do pé, calcanhar,
joelho, isso tudo vai virar ossinho. Aí no corpo de um personagem vai fazer mais sentido o nome osso, né? As articulações vão fazer bem mais sentido. Mas é isso, gente, é um apanhado geral aqui desse procedimento de animação. Daqui pra frente, objetos mais simples como esse, vocês já podem animar. Então tudo que vocês imaginam que vai surgir aqui na cena, faça a experimentação. Experimenta primeiro no Photoshop, vocês já viram o porquê. Aí traz pra cá, tá? E faz as animações do que você julgar que é necessário. Então, moedas animadas, as moedas vieram de sprite. Sprite sheets que vieram animadas. Não é que elas vieram animadas, né? A gente conseguiu cortar as caixinhas aqui e animar. Agora o pêndulo foi um objeto single, um único PNG com transparência que veio para cá, criamos uma malha, animamos, né, com a linha de tempo e os keyframes. Daqui para frente, gente, é a aplicação desses conceitos. Obviamente com algumas técnicas um pouco diversas, porque os objetos que serão animados serão diferentes. Mas a ideia é a mesma. A gente chegou num ponto aqui que não tem tanta coisa a mais para se adicionar. Boa parte dos demais elementos vai ser animado de uma maneira muito similar, tá bom? Então é isso por essa aula. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a esse processo de animação, mas parem aqui, essa aula é muito importante, não que os outros não fossem, né? Mas é nessa daqui que eu tenho certeza que tem bastante problema que pode acontecer. Aqui foi um caminho feliz, tudo bonito, tudo funcionando, né? Espero que vocês consigam reproduzir isso aí tudo. Se não conseguirem, revejam o vídeo, podem entrar em contato, manda pergunta aqui embaixo. Dentro do possível eu vou responder o mais rápido que eu puder, beleza? É isso aí, gente. Bons estudos. Estudem bastante. Reforçando, essa aula não é facinho. Estudem bastante e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.